você tem a sensação de que sua vida mudou, mas os seus problemas continuam os mesmos. Você mudou o cenário da sua vida, você mudou o relacionamento, mudou o trabalho, mudou a cidade, mudou o país. Reconhece que as pessoas ao seu redor também, de alguma maneira, apresentam algum tipo de mudança, mas depois de algum tempo, você percebe que você continua batendo às vezes nas mesmas teclas e nos mesmos erros, nas mesmas dores, e a questão parece que ela tem um quadro de repetição, né? E aí, o que você pensa em relação àquilo que você já percebeu? Porque às vezes acontece dependendo da nossa neuroestrutura, né? Se a nossa neuroestrutura ela acaba indo para um processo de atuação e que é da ordem da repetição, né? Que a gente fala que a neuroestrutura perversa, você vai fazer todo esse processo de mudança e não vai perceber que você, na verdade, não muda muito, você muda, na verdade, o figurino, mas o pano de fundo, né, continua sendo o mesmo. A gente pode aprofundar nesse sentido da neuroestrutura, mais essa questão. Mas vamos aqui para uma coisa mais generalista, né? Vamos pegar assim, para uma energia mais geral. Depois de um tempo que você percebe, né, que você tem uma sensação estranha de que você fez processos de mudanças, mas que a dor ainda é familiar. Para Lacan, acontece que o inconsciente ele não é simplesmente um depósito de lembranças esquecidas, né? O inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. E se ele é estruturado como uma linguagem, ele se manifesta através das marcas significantes e significados, né, que organizam como nós, como sujeitos, interpretamos tanto o mundo quanto nós mesmos, né? E para Lacan, mudar o rosto, mudar a sensação, mudar o relacionamento, mas permanecer com algumas questões afetivas que não foram elaboradas, isso na verdade é uma oportunidade para que a gente reveja essa situação que pode não ser uma situação suficiente, né? Do ponto de vista psicanalítico, é como se a gente tentasse dar nome para uma coisa fora cluída, que não está ali, na verdade, simbolizada. O sujeito, ele acredita diante de algo novo que há sim algo a ser inscrito, que há sim novamente uma tentativa de reescrever uma nova conclusão. Para Bion, essa dinâmica, né, de compreensão de como as nossas experiências emocionais são intensas, né, e primitivas, e que a mente não consegue transformar tudo isso em pensamento, em resoluções. Muitas vezes a gente acha que a resolução está justamente em mudar o cenário, em mudar a cidade, em mudar o trabalho, em mudar o relacionamento, mudar o cabelo, a roupa. E de repente essas coisas elas podem servir sim, muitas vezes para reforçar a nossa autoestima, a nossa autoimagem, buscar novos desafios. Óbvio que existe sim algo de positivo quando a gente faz um movimento. Óbvio que o movimento ele tem que estar ali atrelado com aquilo que você sabe. Se você não sabe quem vós sois, vai ser difícil, porque assim, tudo que acontecer na sua vida, se você sente que você está no processo, né, mudei tudo, mas eu continuo com os mesmos problemas. Quais são os seus problemas? O que você está realmente observando que mesmo você mudando o cenário, os problemas continuam os mesmos? Problema financeiro? Problema no relacionamento? Então, assim, por que não listar?
né? E quando a gente vai listar, quando a gente está em terapia, por exemplo, a gente vai estar tentando entender esses processos repetitivos. Por isso que é importante a gente escutar vídeos aqui no YouTube, refletir, mas fazer análise. Porque quando você faz análise, você está num processo individualizado, né? E o que a gente fala que é subjetivo, mas também tá ali, na verdade, num processo singular. E esse processo singular, mesmo que ele é subjetivo, ele é singular, ele é a respeito de quem vós sois. E nesse momento, o sujeito, né, que acredita permanecer nas antigas inscrições, que acredita que o novo não consegue ter um pano aqui de novas possibilidades, né? O pano de fundo fica sempre ecoando como se fosse uma ecolalia do passado no presente. Aqui a gente acredita sim que para uma nova experiência emocional ou para novas experiências emocionais são importantes, aliás, é importante que a gente permita que as nossas inscrições primitivas, né, aquelas que constituíram os nossos primeiros momentos, aquele pano de fundo, possa atravessar a possibilidade de ser inscrita, né, como elemento bruto, mas como representante daquilo que elabora o seu próprio palácio das memórias, né? Mas está como algo histórico em relação a você. E aí, ser tratado do ponto de vista desse lugar histórico, daquilo que te constitui. Então, aqui o que a gente tem que buscar é como que o nosso corpo, né, a nossa mente, os nossos processos de vínculos afetivos e as nossas escolhas se repetem. E o que isso, né, significa para nós como sujeito, tanto o sujeito que é o sujeito desejante, né, no sentido de que o que eu desejo em relação a isso, mas também como um sujeito de um suposto saber sobre si. Aí aqui a gente toma um pouco esse lugar do analista, que é emprestado, né, no processo da análise. Quando você chega num ponto de que você está em análise, você começa a fazer esse processo de quase filosófico daquilo que vós sois e o que representa cada ato e cada coisa que você sente, que você está num processo de repetição e que você está num processo de sensação de que tudo mudou, né? Vamos colocar assim do lado de fora ou para quem vê, né? Tudo mudou, mas que no fundo, lá no fundo de si, você ainda tá com uma sensação quase que impostora das suas próprias mudanças. E essa sensação impostora das suas próprias mudanças são as coisas pelas quais você tem que entrar em contato para que você possa entender que as suas experiências antigas e o seu desejo atual de tentar ver uma nova narrativa possa fazer ali um processo integrativo com o seu aqui e agora, para que você tenha a sensação de que há um progresso sendo construído. E esse progresso, essa sensação de progresso, de que você conseguiu elaborar suas experiências brutas, né, esperando essa transformação, ela só vai fazer sentido quando você fizer as pazes com questões que ainda, né, ecoam no seu presente. Então, assim, enquanto o passado faz eco no presente, você ainda vive no passado, porém no presente. Quando você, de alguma maneira, conseguir entender que o que você é agora, o que vós sois agora, você começa a fazer uma nova ligação simbólica para que você consiga parar os seus processos repetitivos. Por isso é importante fazer análise para poder entender o seu inconsciente, os seus processos repetitivos e quais são
Aliás, qual é a sua neuroestrutura e quais